Ferrugem na veia! E aí, pessoal, tranquilo? Então, hoje eu estou trazendo para vocês esse barquinho aqui, feito com material reaproveitado, tá? Então, não se esqueça aí de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. A base desse barquinho aqui é uma peça de um ferro de passar roupas, que virou o casco dele aí, ó. Então, se eu mostrá-lo aqui nessa posição, ó, logo dá para você reconhecer que trata-se de uma sucata de um ferro de passar roupa. Então, eu fui num ferro velho aqui próximo de casa, eu estava fazendo um projeto de um chafariz, né? E aí eu não resisti quando eu vi esse pedaço de ferro de passar roupas e na hora me veio à cabeça fazer um barquinho com ele, ok? Então, eu vou explicar para vocês o que compôs esse barquinho, né? E aí, quem sabe, né? Você anima a fazer um também. Bem, então a primeira coisa que eu fiz foi recortar essa lata azul aqui, ó, no formato do barquinho, né? Para fazer uma base de estrutura plana, né? Relativamente plana, para depois colocar as outras coisas. Então, no ferro de passar originalmente, ele tinha dois buracos ali, ó, onde estão esses parafusos, que foi o que eu utilizei para poder afixar esse assoalho aqui. Eu não tenho os nomes das peças marítimas, né? Então, para mim, isso aqui é simplesmente um assoalho, tá? Então, foi parafusado aqui, ó, um parafuso, né? Deixa eu mostrar aqui mais perto. Olha lá. Dois parafusos com arruelas e porcas. Então, feito isso, né, depois que eu coloquei esse assoalho aqui, a próxima coisa foi fazer a cabine de comando do barco. Então, essa peça aqui é uma caixa daquela elétrica, caixa elétrica de chumbar na parede, tá? Então, vocês podem estranhar com relação ao tamanho, por quê? Porque ela era uma caixinha redonda. Eu não tinha uma quadrada aqui na hora, então eu coloquei uma redonda. E aí eu fui e fiz com que ela, tirei o fundo dela, né? E amassei ela para que ela ficasse com esse formato quadrado. A própria caixinha, né? Tinha aquelas orelhinhas, né? Para fixar o espelho de tomada, interruptor, etc, né? Tampinha tampinha elétrica. Então eu utilizei essas orelhinhas para parafusar essa peça ali dentro, né? Então deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Tá muito escuro ali dentro. Olha lá, mas dá para ver o parafuso ali, tá vendo? Olha lá o parafusinho. Então tem a orelhinha natural, né, da peça. E aí eu utilizei essa orelhinha para fazer essa fixação. Então, as mesmas orelhinhas, né, eu utilizei também para poder fazer a fixação do teto, né? Então, aqui é um pedaço de lata cortada, né? Os cortes todos aqui foram feitos com tesoura de cortar calha. Então, a mesma coisa, eu parafusei ali, ó. Você viu que tem um parafuso, né? São dois, na verdade, que fazem a fixação. E os outros dois foram para poder dar o mesmo efeito. E depois eu lixei com a esmerilhadeira, né? A cabeça dos parafusos, para ficar liso aqui. Então, foi essa primeira parte. E depois eu fui acrescentando outras coisas, né? Então, por exemplo, essa peça aqui é uma peça que... essa aqui, ó, que eu coletei na rua. Então o pessoal que faz manutenção aí de internet, TV a cabo, né, tinha jogado essa peça aqui na rua. Então eu fui e coloquei aqui. Essa aqui também é uma peça de TV, ó. Então tá aqui, ó, com um pedaço de metal, né, que ficou parecendo uma anteninha. Então, como é a mesma rosca, eu parafusei aqui. Ali eu usei uma porca, né, para poder fazer o acabamento aqui. E por baixo lá, ó, eu usei uma outra peça dessa aqui de TV, né, que também tem a rosca do outro lado na ponta, para poder fazer a fixação. Então, eu fiz um buraco aqui
e usei uma peça dessa, né? Aqui não vai sair agora porque eu apertei com alicate, mas eu utilizei uma peça dessa daqui por baixo para poder fixar essa peça aqui nesse telhadinho aqui. Essa outra peça aqui, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que é uma peça de impressora. Então, ou de HD, alguma coisa do tipo. Então eu peguei essa peça e a parafusei aqui para parecer que é um tipo de sonar, né? Alguma coisa do tipo, que é um barco aqui, é um barco pesqueiro. Essa ponta aqui, ó, ela é uma peça utilizada em móveis, né? Para poder fazer, para colocar aqueles paus de guarda-roupa, né? De pendurar cabide, ó. Então eu parafusei na ponta do barco aí. Essa peça, essa outra aqui que parece uma boia, eu acho que é um parzinho dessa composição de impressora aqui. Eu não me lembro que parte dessa impressora, que era uma impressora sucata, né? Então eu desmontei as peças de metal, fui guardando, então ficou parecendo uma boia. Essa peça aqui que está com o nome do barco, ó, Activity, essa peça aí é uma peça de bijuteria, então eu afixei aí com araminho, né? Furei a lata da base do ferro de passar roupa e coloquei um araminho aí para poder fazer a fixação do nome do barco aí. Muito bem. Isso aqui, essas peças, que também são tipo como se fossem aquelas boias, né? De identificação das armadilhas, né? De pescaria. Então, eu também coloquei com arame aqui, é tudo aramezinho de cerca elétrica, tá? Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é semente de açaí. Essas sementes, elas faziam parte de um colar que a minha esposa tinha, né? E ela ia descartar, e aí eu aproveitei essas sementes aqui. Tá? Então já está descorado aqui por causa do tempo, né? Já são secas e tal. Então, da mesma forma, né? Imitando boias, né? Tem essas outras pecinhas aqui de madeira. Isso aqui também era desse mesmo colar aqui, ó. Então parece também uma boia grande, né? De identificação de armadilhas. Então essas pecinhas aqui com a cordinha, ó, elas são daqueles terços, né? Então eu compro e vendo veículos usados, então de vez em quando vem uns terços, e aí umas peças velhas, né, e tal, vai juntando aí. E aí dessa vez eu coloquei, né, enroladinho aqui, ó, para parecer que são boias também. Essa ponta aqui é uma bucha de motor de ventilador, tá? De eixo de motor de ventilador. Agora, interessante, né, que isso aqui foi uma coisa que eu coloquei posteriormente. Isso aqui são aqueles ímãs que a gente utiliza para fixar fotografias, né? Então, olha, é interessante eu ter colocado porque de qualquer maneira eu posso mudar de lugar, né? Esses ímãs. E também serve, por exemplo, se eu quiser colocar um bilhetinho aqui de alguma coisa, um lembrete de algo que eu tenho para fazer, né? Ou até para fixar uma foto, uma coisa, né? O ímã vai afixar aqui. E sendo redondinho assim ficou interessante, porque fica parecendo boia também, né? Então essa a lateral aqui. Ah, eu coloquei também isso aqui, uma peça de fone de ouvido, né? De uma sucata de fone de ouvido, como é a inicial do meu nome, né? Então fui e coloquei aqui. Então essa aqui, outra coisa aqui é uma outra peça de plástico que eu coloquei aqui, né? Também fixei com um parafuso, ó lá, para parecer um tambor. Coloquei uns pedaços de madeira aqui e aqui para parecer caixas, né? Tem também uma cordinha, né? Então essa corda aqui, o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de corda e coloquei cola bonder nela, né? Foi fixada aqui com cola bonder, para ela ficar durinha, né? Ficar permanente aqui. E aqui também, como sendo tralha de pesca, né? Eu coloquei umas baterias velhas, então também fixado com cola bonder. Fiz aqui com uma cordinha, né? Pendurei esse anel de borracha. Aqui eu coloquei uns outros anéisinhos de plástico, né? Para dar também a mesma aparência, né? De boias, assim como essa chumbada aqui também de pesca, né? Um botão. Então, por exemplo, desse lado aqui está um pouco mais liso, né? Eu posso simplesmente pegar os ímãs do outro lado, dependendo da posição que o barco for ficar, e posso simplesmente mudar de lugar colocando aqui, tá? Aqui eu coloquei uma bandeirinha, aí ó,
é um pedaço de fita, dessas fitas de embrulhar presentes, né? E isso aqui é um grampo de cabelo. Então eu furei um buraco ali, ó, e outro aqui em cima, né? Que foi o mesmo que eu passei a cordinha dessa boia. E coloquei aí essa bandeirinha do meu barco de pesca. Essa peça aqui é uma peça daquelas cortinas antigas e eu coloquei aqui para simular como se fosse um tipo de âncora. E aí também coloquei aqui, ó, um pedaço de alumínio, que também parece que era uma peça dessa mesma impressora que eu desmontei, né? E fica parecendo um arpão ou alguma coisa do tipo. Eu até pensei em fazer uma rede, né? Uma rede de pesca e colocar nele, mas aí já tinha bastante coisa, eu achei que não valia a pena, não valia a pena colocar. Então, aí depois aqui, ó, eu fiz também uma hélice, né? Então, ela gira, ó. Então, aqui é um pedaço de antena, tá? Um pedaço de ponta de caneta, essa parte cromada aqui. E na parte da antena que tem aquele suporte, não vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Não dá pra ver muito bem, porque ela é preta. Ah, mas deu pra ver ali, ó. Então, a antena, ela tem, né, um suporte ali que é fixado naqueles rádios antigos. Então, eu usei o buraquinho dessa peça para parafusar esse motor, entre aspas, né, aqui atrás. Então, ele também faz esse movimento, que seria, inclusive, um movimento de guia, né, da direção do barco. Então, seria como leme também. E para completar a peça, aí eu coloquei um suporte utilizado de uma madeira antiga, né, bem desgastada mesmo. Isso aqui é um pedaço de IP, né, um pedaço de tábua de IP. Eu já fiz algumas outras peças com esse pedaço, com essa madeira aqui, né, de IP. E aí sobrou uns pedaços, eu guardei e serviu de suporte para apoiar o meu barco aqui, né. Ah, ali eu coloquei um pedaço de compensado, ó, redondinho, né, para ele não ficar grudado, e aí você ter o efeito, né, da dimensão do barco, né, porque ele é em 3D, então para ficar mais visível. Então, completada a instrução, é isso aí, gente. Então dá para você fazer com qualquer tipo de material, né, basta você juntar essas peças e utilizar a criatividade. Então, é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Valeu!